noite, meus queridos. Hoje eu comecei na hora certa, ainda bem, né? Deu tudo certo, os slides deram certo. Hoje não tive nenhum contratempo. Isso é muito bom, graças a Deus, né? Hoje, como a gente falou um pouco sobre energia mais cedo, sobre questões sustentáveis, meio ambiente, então eu resolvi falar sobre meio ambiente aqui também. Tanto do ponto de vista bíblico, quanto do ponto de vista jurídico. Achei algumas coisas interessantes sobre o assunto, uns versículos bacanas, e eu resolvi trazer. O primeiro deles: no princípio Deus criou os céus e a terra. Esse versículo, para quem segue a teoria de Darwin, às vezes pode ser pode não ser bem recebido. Mas é interessante observar que a teoria do criacionismo e do evolucionismo não são necessariamente excludentes. As duas podem muito bem coexistir. Eu acredito no que a Bíblia fala, que Deus criou os céus e a terra. Deus criou em 7 dias. Mas Deus aqui não fala o procedimento, como foi feito na biologia, vamos dizer assim. A célula tal juntou com célula tal, não tem essas especificações. O próximo versículo, vamos lá. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Mais uma vez, no livro de João, a gente tem uma palavra que reforça a convicção, a certeza de que Deus criou a terra e de que a terra depende de Deus, por ser a sua obra. E quando João coloca isso, a própria Bíblia, a ideia que se pretende transmitir não é de que por um momento Deus foi necessário para tudo ser criado. Não, a terra ainda depende de Deus. As nossas vidas ainda dependem de Deus. A nossa alma é parte dele, colocada através do sopro nas narinas de Adão. Então, nós precisamos de Deus, querendo ou não querendo. Próximo versículo. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Olha que interessante, aqui a gente já tem uma como é que eu vou falar? Uma especificada, né? Uma entrada na parte mais biológica, mais, como é que eu vou dizer? Mais prática. Ainda não é muito específica. Aqui a gente ainda não fala de angiosperma, de caule, raiz, raiz pivotante. Não. Por enquanto, Deus fala de uma forma simples. E isso é bom, porque assim todos podem entender. Não fica restrito somente a uma comunidade acadêmica ou de pessoas doutas. A pessoa mais simples, a pessoa mais sabida tem condição de ler e entender o que está escrito. A próxima. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou.
Homem e mulher os criou. E Deus criou o homem segundo a sua imagem e sua semelhança. E deu ao homem o domínio sobre a vegetação e os animais. Aqui eu queria colocar uma observação. A questão não é só colocar o domínio. Não é só isso. Por trás desse domínio existe uma responsabilidade. A questão aqui não é só mandar. Eu mando no animal, eu como o animal, eu corto a árvore. Não é só isso. Eu posso até atuar, mas quais serão os resultados disso? Quais são os resultados de uma árvore ser derrubada? Agora, qual o resultado de milhares de árvores serem derrubadas? A minha conduta sozinha, pode ter um efeito, mas quando eu paro e penso que todas as pessoas têm os mesmos direitos que eu tenho, ou seja, todas as pessoas podem derrubar cada uma delas uma árvore, qual o resultado disso? Então, a gente tem tanto uma responsabilidade individual, eu para comigo, eu para o meio ambiente, quanto uma responsabilidade como comunidade, responsabilidade social. Eu posso fazer? Posso. Vai gerar poucos resultados? Vai. Mas quando eu observo todas as pessoas fazendo, qual é a resposta? Qual é o efeito disso? Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama as obras das suas mãos. A obra das suas mãos. Por que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento a obra das suas mãos? Porque Deus criou a terra e o firmamento e os céus. Como é que eu posso explicar? Um quadro. Imagina um quadro. Quando uma pessoa vê um quadro no museu, ele olha aquele quadro e fala: poxa, que quadro bacana. Quem pintou o quadro? Aí ela olha lá embaixo, tem um nome. O pintor. Quando a gente olha a terra, as árvores, os animais, a gente fala: poxa, que negócio bacana, bonito. Quem foi que fez? Foi Deus. Por isso que a terra proclama a glória de Deus. Os céus a mesma coisa. Pergunte, porém, aos animais e eles o ensinarão, ou às aves do céu e elas contarão a você. Fale com a terra e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem. Quem de todos eles ignora que a mão do Senhor fez isso? Em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. Forte, né, essa passagem? Nas mãos de Deus está o fôlego da humanidade. Não é à toa que às vezes uma pessoa morre subitamente. Poxa, mas a ciência, os médicos, eles não vão poder fazer nada. A vida não está na mão deles. O controle de quem permanece na Terra, quem vai embora, vai muito além da mão de pessoas, de médicos, de doutores. Certas coisas a gente nem consegue explicar com a melhor das ciências. Por quê? Porque essa parte não está nas nossas mãos, mas nas mãos de Deus, que tem uma missão para cada pessoa nessa terra. Do Senhor é a terra e tudo que nele existe, o mundo e os que nele vivem. Mais uma vez, por quê? Que do Senhor é a terra e tudo que nele tem. Nela há. Deus criou tudo, logo, por consequência, não teria como ser diferente, né? Nas suas mãos estão as profundezas da terra. Os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca.
esse versículo é até mais legal e mais curioso, porque apesar de ele estar no livro de Salmos, ele lembra muito o que é dito em Gênesis sobre a criação da terra, sobre os 7 dias que Deus fez os céus e a terra e o mar. No primeiro dia, Deus fez, se eu não me engano, o firmamento. Tem que ver certinho a ordem. Mas esse versículo ele se comunica muito bem com o que é escrito lá atrás, no primeiro livro da Bíblia. E agora, depois que a gente observou toda essa parte voltada à Bíblia e os versículos, eu queria mostrar a vocês que mesmo o nosso país se declarando laico, nós temos alguns artigos na própria Constituição que vão muito de encontro, que ajudam, né, que tornam prático o que está escrito na Bíblia sobre a questão da proteção ao meio ambiente. O homem e a mulher, como jardineiros de Deus que cuidam do planeta, eles não fogem ao seu dever. Muito pelo contrário. Nós temos regras para manter a fauna e a flora equilibradas. Porém, nós temos pessoas que vão contra o que está escrito nas leis. Nós temos os transgressores da lei. Quando a gente fez o estudo sobre o livro de Provérbios, em várias passagens a gente via a menção aos ímpios, a menção a pessoas que iam contra a vontade de Deus, que faziam o que era errado. Agora, se a gente coloca isso numa perspectiva cronológica, nós vamos observar que naquela época de Salomão, há muitos e muitos anos atrás, já existiam as pessoas ilícitas, as pessoas errôneas, que fugiam das ordens de Deus, que fugiam das ordens do próprio Estado. E isso acontece aqui também. Não é uma situação à parte. Vamos ler aqui então o artigo 225 da Constituição Federal. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Olha que legal, todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. O meio ambiente é de João ou de Maria? Não, é um bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Ou seja, quando a Constituição foi escrita, já se tinha a ideia, a concepção de que o meio ambiente estava diretamente relacionado à qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-los para presentes e futuras gerações. É dever do Estado preservar o meio ambiente? Sim. Do mesmo jeito que é dever da coletividade. Quem é a coletividade? Eu, você, a nossa associação de bairro, preservar o meio ambiente. Por quê? Para manter a qualidade de vida, tanto dos dias de hoje, da nossa geração, das pessoas que estão vivas nesse ano de 2021, quanto daqueles que ainda vão nascer daqui 50 anos, daqui 100 anos. A questão da preservação ambiental não é uma variável que a gente resolve do dia para a noite ou de hoje para amanhã. É uma coisa que demanda tempo. Demora. Uma planta, ela não nasce e se desenvolve do dia para a noite. Então, nós temos que ter uma ideia de longo prazo. As ações que nós fazemos hoje são boas hoje, claro.
mas elas vão gerar o efeito completo e permanente lá na frente, lá na geração dos meus netos e bisnetos. Mas para isso ocorrer, eu tenho que tomar uma postura hoje. E aqui os detalhes do próprio artigo. Como que é feita essa preservação e esse cuidado? 1. Preservando e restaurando os processos ecológicos essenciais e promovendo o manejo ecológico das espécies e ecossistemas, preservando a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizando as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético, promovendo a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente, protegendo a fauna e a flora, vedadas na forma da lei as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Quem aqui conhece as reservas ambientais? O IBAMA, Entidade de Proteção do Meio Ambiente, Projeto Tamar. Pois é, são todos amparados e, de certa forma, consequências desse artigo. A questão educacional. Hoje, nós temos no ensino médio e fundamental matérias dedicadas ao meio ambiente. Não só geografia, biologia, mas na minha época a gente tinha uma matéria para isso, para falar sobre basicamente ecologia. Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente na forma da lei. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Interessante, né? Não é só uma ordem de preservar. Existe uma pena para quem vai contra isso. Existe uma pena para quem coloca fogo em terreno baldio, em mato seco. Aqui nós não temos só uma opção, mas um dever. É necessário que se preserve o meio ambiente. E assim, nós ficamos por aqui hoje. Espero que tenha sido compreensível o que eu disse. Que hoje eu quis mostrar que muitos versículos amparam a questão da proteção do meio ambiente, assim como as leis amparam a questão do meio ambiente. Na parte de investimentos, hoje a gente tem o critério ESG, que valoriza empresas que têm essa preocupação ambiental, preocupação de comunidade, preocupação com a governança. Esse é um assunto muito atual e preocupante, considerando as mudanças globais que a gente está tendo. O aquecimento global, o desmatamento. Por isso, é importante a gente pensar nesse assunto. E assim eu encerro a nossa live. Boa noite a todos. Lembra sempre de orar, agradece pelo dia. Pede a Deus que visite e abençoe as pessoas que estão enfermas, internadas. E até amanhã.